Então, pessoal, continuando aí nosso conteúdo, a gente estava falando justamente de autenticação, que é quando a gente precisa comprovar que a pessoa é quem ela diz ser, né? Ou o sistema é quem ele se diz ser. Ou seja, eu quero garantir a autenticidade, né? Ou seja, se realmente é quem tá quem se diz ser, ok? Guardem esse conceito. A gente vai falar agora de controle de acesso. É, o controle de acesso. O controle de acesso é um mecanismo para garantir, na verdade, os recursos que devem ser disponibilizados para aquele usuário. Percebam, pessoal, que existem duas etapas aí. Uma coisa é a autenticidade, ou seja, eu querer dizer se o Guilherme é realmente o Guilherme. O segundo passo é o controle de acesso, que é, uma vez que eu sei que ele é o Guilherme, ou seja, eu não estou autenticando de novo. Eu já estou partindo do princípio que já foi autenticado. Então, sabendo que é o Guilherme, quais são os recursos que o Guilherme tem acesso? Pessoal, não façam confusão. Muita gente confunde autenticação com controle de acesso. Ah, não, mas eu fui lá, eu me autentiquei, então eu já tenho os recursos liberados para mim. Não, são duas etapas diferentes. Você autenticou, ponto, foi garantido sua autenticidade. Agora, o controle de acesso é dado por um outro sistema, né? Quando eu falo sistema, não necessariamente precisa ser um sistema separado, pode ser um módulo, pode ser uma funcionalidade diferente, mas é um outro ente que entra na conta. É um outro conceito de coisa, ok? Então, é, tem alguns recursos que muitas das vezes a gente usa para fazer o controle de acesso. Por exemplo, login concorrente. O mecanismo de autorização de acesso-chave deve normalmente restringir o acesso múltiplos aos usuários. Olha só, login concorrente significa o seguinte: login é autenticação. Eu posso me autenticar 10 vezes? Posso. Meu servidor de autenticação pode me autenticar 300 vezes no mesmo momento. Agora, eu ter um mecanismo para bloquear sessões concorrentes do mesmo usuário não é mais autenticação, é controle de acesso. Eu estou dizendo que os meus recursos de rede só são disponibilizados para um determinado usuário em uma conexão. Eu não estou disponibilizando os mesmos recursos para o usuário em mais de uma conexão. Então, isso é um controle de acesso de recurso, né? De acesso na rede. Uma vez que o usuário se conectou à rede, ele deve finalizar a sua sessão antes de poder conectar a partir de outro lugar, né? Ou seja, você não pode ter o login partindo do princípio que você está trabalhando com login concorrente. Pode não optar por trabalhar com login concorrente, tá? Quer dizer, você pode optar por trabalhar com login concorrente. Você pode sim, não ser uma restrição para o seu sistema. Você pode permitir. Se você for, por exemplo, em supermercado, posto de gasolina, eles têm, sei lá, um usuário frentista. E aí todo mundo usa o mesmo usuário. Então, sim, é login concorrente. Por quê? Todos os frentistas usam a mesma, o mesmo usuário e senha, se autenticam no sistema como se fosse a mesma pessoa, né? Em um ambiente de rede, bloquear login concorrente evita que o usuário deixe a conexão em aberto em um computador e se conecte a partir de outro, né? Exceções em geral para administrador e suporte, né? Que são pessoas que, em teoria, poderiam acessar em mais de um lugar. Restrições aos usuários. Espaço em disco, por exemplo. Restringir o limite máximo de disco utilizado pelo usuário pode evitar descontrole de uso no uso do espaço de armazenamento. Então, isso é uma alternativa também. Ou seja, um dos recursos de acesso em rede que você pode fazer o controle é do espaço em disco, né? Ou seja, eu vou limitar o tamanho de disco que o meu usuário tem acesso. No Linux, né, eles usam aquele user quota, se não me engano,
É um mecanismo para você definir a cota de disco que o cara tem direito a usar. E ele só pode usar aquilo mesmo, né? É uma forma de você poder restringir isso aí, né? Estações restritas. Controlar em quais estações um usuário pode se conectar e em quais não. Isso é um outro fato interessante. Às vezes, no seu parque de máquinas, né, você tem certas máquinas que não podem ser usadas por um determinado grupo de usuários. Ou porque tem alguma informação sensível, ou porque, de repente, tem algum tipo de recurso que não pode ser disponibilizado. Enfim, é, lá na Petrobras foi implementado o recurso de você não pode usar discos externos, nem HD, nem pendrive, nada. Você não consegue plugar nenhum disco externo. E nem tem drive de DVDs nos computadores. Tem certas máquinas que tem drive de DVD. Algumas máquinas para algumas funções específicas. Essas máquinas que têm drive de DVD para gravar DVD, aquelas máquinas têm um uso restrito só dos usuários daquela gerência. Ou seja, aí eu não posso chegar lá e usar aquela máquina. Entendeu? Uma vez que eu não tenho acesso a escrever em nenhum disco externo, né, HD, pendrive, essas coisas, eu não poderia escrever num DVD. Então, se eu não posso, aquela máquina é restrita para mim, então eu não posso usar aquela máquina. Então, é uma forma de você restringir, né, o acesso. Percebam, pessoal, que essas abordagens, essas estratégias é o quê? Controle de acesso ao recurso. Não estou falando mais de autenticação. Não estou interessado em quem logou e quem não logou. Eu estou dizendo o seguinte: aquele cara que já está autenticado, que já está garantido que é ele mesmo, aquele cara não pode ter acesso a esses recursos dessa forma que a gente está explicando, né? Restrição de tempo. Isso aqui é bem interessante, né? Até dias e horários. Se vocês usarem controle parental que tem, né, em computador, em celular, você pode dizer o tempo, né? Por exemplo, você pode dizer que seu filho só vai usar celular entre, sei lá, 9 da manhã e 6 da tarde. E aí, depois desse horário, o celular bloqueia, não deixa mais ele usar, né? É uma forma de você restringir, né? Racionaliza a utilização de recursos, né? Desconexão por tempo de limite. Isso aqui é interessante, né? Se você estabelece o tempo de uso, né? Pessoas que deixam, às vezes, a máquina ligada depois do expediente, muitas vezes fica consumindo recurso desnecessariamente, né? Então, é uma forma de você tentar restringir isso aí. Restrição de horários e dias impede acessos indevidos e ataques em dias e horários impróprios. Olha só que coisa interessante, pessoal. Pensa o seguinte: é, qual a melhor defesa para um servidor? Entendeu? Qual a melhor forma de você garantir que um servidor não vai ser invadido? Alguém tem uma fórmula mágica? Alguém tem uma solução para isso? Melhor jeito de você. Olha o problema. Eu quero garantir 100% que aquele servidor não vai ser invadido. Qual a melhor alternativa? Opa, temos um respondente. Deixa eu ver aqui. Desligado, perfeito, exatamente isso que eu ia falar. Desliga ele, desconecta da rede, tranca dentro de um armário. É isso aí, Eliezer. Tira ele fora. Ninguém vai invadir, não tem como, né? Não sei que o cara seja é, um mutante, né? Sei lá. Mas não vai ter jeito. Mas pergunto, isso é prudente? Por que a gente não faz isso? Né? Porque senão ninguém usa recurso nenhum do servidor. Então, mas se você tem uma janela de uso, cara, olha só, eu estou trabalhando numa empresa que só funciona de 8 às 18, segunda a sexta. Cara, seu servidor não tem que estar ligado no final de semana. Ah, não, mas vai que alguém desse cara, no dia que alguém decidir trabalhar, meu irmão, pede recurso. Ó, eu vou precisar usar o servidor, vou precisar usar, por favor, manda um cara de TI para. É esporádico. Ó, lá na Petrobras, o sistema de iluminação do edifício, ele é automático. Então, ele liga às 7 da manhã e ele desliga às 19 horas, automaticamente.
E aí, o que acontece? Se eu chegar na Petrobras para trabalhar às 5 horas da manhã, as luzes vão estar desligadas. As luzes, tá, pessoal? Não são as tomadas. O computador eu posso ligar e trabalhar, mas eu vou estar trabalhando no computador no escuro. Eu não tenho luz para usar. E se eu decidir ficar até depois das 19, eu também vou trabalhar no escuro, porque a luz do meu andar vai ser desligada. E por que ela vai ser desligada? Porque não tem por que você manter uma luz acesa se não tem ninguém trabalhando. Agora, aconteceu, né, claro, óbvio, que aconteceu que teve dias que eu precisei trabalhar até depois das 19. O que eu faço? Eu tenho que ligar para o ramal de operação, controle de operação do prédio, e avisar: olha, pessoal, eu trabalho em tal andar, em tal bloco, em tal não sei o quê, eu trabalho aqui. Eu vou precisar ficar até trabalhar mais tarde. Aí o cara me pergunta: até que horas? Aí eu falo: até as 9. Então tá bom. Então até as 9 eu vou deixar essa luz ligada. E aí ele deixa. Quando dá 9 horas, aquela luz apaga. Então, quantas vezes eu tive que sair com a lanterna do celular ligada? Porque eu estourei o horário, não liguei de novo e aí saí no escuro mesmo, fiquei no escuro. Por quê? Porque é o procedimento padrão. Se você tem uma empresa que trabalha de segunda a sexta, não tem por que o seu servidor estar ligado no final de semana. Ah, professor, mas eu podia botar uma rotina para funcionar, meu amigo. Programa para um dia específico. Olha, o primeiro final de semana, todo mês, eu vou rodar as minhas rotinas no servidor. E aí você roda o que você quiser rodar. Fora isso, tenta ter as janelas de servidores conectados. Então, essa restrição de tempo também é uma alternativa para você tentar limitar isso aí. Pô, deu tempo de trabalho do cara, por que a estação do cara está ligada, está logada na rede? É mais um ponto de vulnerabilidade, entendeu? Então a gente corta fora. Remoção de contas inativas. Revisar contas de usuários regularmente. Remover e alterar conta do padrão do sistema. Remover contas que não são mais necessárias. Pessoal, olha que coisa interessante. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas existe uma lei chamada Lei Sarbanes-Oxley. É uma lei que regulamenta empresas que decidem operar na Bolsa de Nova York. E a Petrobras, quando ela decidiu operar na Bolsa de Nova York, ou seja, vender suas ações no pregão da Bolsa de Nova York, a Petrobras teve que se adequar a essa lei SOX, né, Sarbanes-Oxley. E aí, nós somos auditados todo ano por um grupo de auditores externos que auditam quesitos da regulamentação da SOX. Então, todo ano a gente é auditado por entidades externas. Ou seja, é, 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 eles vão lá para saber se a gente está fazendo certo. E aí eu trabalhei por 2 anos, por 3 anos, eu trabalhei num sistema chamado controle de acesso corporativo. É um sistema de controle de acesso de aplicação. Então, eu cadastrava as aplicações, cadastrava os recursos das aplicações e eu dizia que recurso que o usuário tinha em cada aplicação. E aí, meu sistema garantia de que isso acontecia dessa forma, né? Ou seja, uma vez que ele já foi autenticado, o meu sistema garantia o controle de acesso, ou seja, garantia que ele só tinha acesso àquilo que foi concedido a ele. E aí, uma dessas auditorias, né? A SOX, numa das auditorias que ela fez, ela pegou a gente num quesito muito importante. Falou o seguinte: ok, o cara se desligou da empresa. O que você faz? Eu falei, ué, o sistema, ele não autentica mais. Então, se ele não autentica, ele não usa sistema nenhum. Ele, tá errado. Eu falei, como assim tá errado, cara? Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque o cara se desligou da empresa. Então ele tinha acesso ao sistema A, B e C. Você foi lá e simplesmente bloqueou o login dele futuro, ou seja, você não permite ele mais autenticar. Então esse cara ele não consegue mais se autenticar em um sistema da Petrobras. Mas se algum dia ele se autenticar, esses recursos vão estar todos na mão dele. Eu falei, verdade. Se algum dia ele se autenticar, esses recursos vão estar disponíveis, porque o controle de acesso
Eu não tô querendo garantir a autenticidade. Se alguém autenticou ele, eu vou dar os acessos a todos os recursos de rede que estão disponíveis para ele. E estava errado, porque se o cara se desligou da firma, ele não tem que ter acesso a nada. Eu tinha que tirar os recursos dele. Mas você pensa assim, cara, mas é redundante. O cara, olha só, um cara que é desligado da empresa, ele não consegue nem mais entrar na empresa fisicamente. Quem dirá acessar a rede? Entendeu? Assim, ele tem o desafio de conseguir acessar a empresa fisicamente, depois disso ele tem que tentar logar na rede, vai dar bloqueado porque o usuário dele está inativo, enfim, o cara não vai conseguir logar. Se ele não loga, ele não usa sistema nenhum. Aí o cara falou assim, rapaz, não é assim que funciona. Você precisa garantir que ele não tem mais acesso aos recursos que ele tinha antes. E aí a gente teve que a gente tomou uma não conformidade, a gente precisou trabalhar nisso, a gente teve um prazo que a gente precisou implementar isso no sistema de controle de acesso, ou seja, o cara era desligado, ele automaticamente perdia todos os acessos a todos os recursos que ele tinha anteriormente. Então, isso é padrão. Então, pessoal, isso aqui é um procedimento extremamente importante. Remoção de contas inativas não é porque o cara não está lá mais que você pode manter, não, você tem que limar. Isso tem que ser retirado. O cara tem que perder os acessos. Não faz sentido, né? Ó, lá na empresa a gente criou um grupo de acesso sem nenhum acesso. É uma alternativa, né? Você joga ele num bolsão, né? Como se fosse uma ACL bloqueando tudo do cara. Pode ser. Mas é isso aí, você tem que garantir que o cara. Não é só o cara não autentica, é se mesmo se ele se autenticar, ele não vai conseguir acessar. Você tem que garantir isso. São sistemas independentes, mais uma vez, né? Single sign-on. Esse conceito de single sign-on é o seguinte: você autentica uma vez, e uma vez que você autenticou uma vez, você pode usar essa autenticação em outros sistemas. Então, o Kerberos, como a gente deu exemplo, é uma das alternativas para se usar o Kerberos é com single sign-on. Ou seja, você se autentica no Kerberos, usa o token para se autenticar, ou seja, que você já está autenticado, então você pode ter acesso a outros sistemas. Né? AD faz isso, enfim, tem vários mecanismos que conseguem garantir o que a gente chama de login único. Né? A gente só loga uma vez, e uma vez que está logado, você acaba tendo acesso a qualquer recurso do, da sua rede, né? Gerenciamento de rede baseado em políticas. A abordagem com popularidade crescente em organizações em redes médias e grandes busca redefinir a dificuldade de gerenciar a rede com centenas ou milhares de nós distribuídos numa vasta rede geográfica. Então, o que eles fazem? Agrupam, né? Gerenciamento baseado em políticas é o processo de reunir propriedades de vários recursos de rede sobre um controle administrativo central. Então, a gente chama às vezes de policy, né? Isso tecnicamente falando, né? Seriam as nossas policies. Qual é a ideia disso aqui? É você criar, como o próprio Túlio deu um exemplo, né? Um grupo sem acesso. É um tipo de regra. Você cria uma regra lá dizendo o seguinte: olha, isso aqui, quem tiver nesse grupo vai ter esse tipo de comportamento, ou esse tipo de permissão. E aí ele vai gerir o grupo. Né? Então é importante você pensar nisso. Se você tem grupos de usuários particulares, por exemplo, alta administração, operação, marketing, você consegue fazer uma segregação dos grupos de perfis ou grupos de usuários que você tem na sua empresa, você consegue, de repente, planejar isso aí, ou seja, você consegue se estruturar para trabalhar com isso. Você vai criando, vai agrupando os elementos e aí, baseado no grupo, você aplica um conjunto de políticas e diretivas que vai garantir que o cara vai estar dentro daquele conjunto de regras, né? Ou seja, isso facilita, porque a alternativa que você teria a isso era o quê? Era você fazer isso recurso a recurso. Ou você garantir os acessos usuário a usuário, ou garantir o acesso recurso a recurso. Esse servidor eu vou garantir dessa forma. Isso aí, cara, inviabiliza.
Se você tem uma empresa de grande porte, onde você tem aí, sei lá, 30 mil, 40 mil, 50 mil usuários, e você tem um parque aí com, sei lá, talvez, sei lá, centenas de servidores, bicho, vai ficar impossível você pegar a chave do cara, o usuário do cara, e cadastrar em 100 servidores diferentes, com permissões e regras diferentes. E aí o cara saiu da empresa, você tem que lembrar de ir naqueles todos os servidores, tirar a chave do cara. Cara, surreal. É um tipo de coisa que você não consegue administrar. Então, por isso que sempre a gente coloca na conta aí a possibilidade de você utilizar esse conjunto de políticas, né? Ou seja, essas políticas para você reunir um perfil específico de um grupo, né? E aí, a partir disso, você consegue definir regras que valem para todos os elementos daquele grupo. É, como a gente falou, né? Foca na questão da disponibilidade de recursos da rede, né? Políticas podem priorizar tráfego. Isso é um conceito interessante. É, se vocês observarem, até em casa, às vezes a gente tem isso. Se você comprou um roteador hoje, desses mais novinhos, não precisa ser muito novo, não, tá, pessoal? Se você comprou aí nos últimos 3, 5 anos aí, talvez isso já venha. Não é uma coisa, uma novidade que surgiu agora, não. Mas você pega seu roteador, você tem lá configurar a rede Wi-Fi, por exemplo. E aí você vai lá, configura uma rede Wi-Fi bonitinha, não sei o que e tal, usuário, senha, né, criptografia, aquela bagaça toda. E embaixo tem uma opção assim, ativar a rede de convidado. Qual é a ideia dos caras em ativar uma rede de convidado? Para quê, gente? Para que vocês imaginam? A rede de convidado é para o cara que chegou na sua casa e aí é um visitante seu, entendeu? Quer usar o seu Wi-Fi. E aí é que o pessoal fala, né, cara? Wi-Fi, um copo d'água não se nega a ninguém, né, cara? Você pode negar qualquer coisa a todo mundo, mas você negar o Wi-Fi ou um copo d'água, isso aí é desumano, é o cara que não tem coração, né? Então, é, você vai liberar o acesso ao Wi-Fi da sua rede. Só que, cara, você não está muito à vontade, é uma visita, você não queria dar a senha da sua rede pessoal, de repente o cara vai ter acesso a arquivos compartilhados na sua rede que você não gostaria que ele tivesse. Você quer colocar ele numa rede separada. E aí você tem lá no roteador a opção assim, ativar convidado. E aí você consegue, de repente, criar uma rede chamada convidado. E nessa rede convidado é uma rede que você vai disponibilizar para os seus usuários de casa, né, seus usuários convidados, poderem fazer uso sem grandes problemas. Quais são os pontos fracos nisso? Assim, o que vocês encaram como ruim, né? Assim, como ponto negativo? O ruim, pessoal, é que assim, vocês vão ter duas redes para gerir, mas olha só que coisa interessante. Quando você faz isso, você faz o quê? Você criou uma rede à parte, tudo bem, né? Esse é o ponto ruim. Você criou uma rede à parte, mas aquela rede à parte você pode delegar permissões características. Por exemplo, vocês aí têm na casa de vocês, sem dúvida, né? Você deve ter uma internet aí de 300 megabits por segundo. Cara, você não quer liberar tudo para o cara. Você vai fazer assim, quer saber, cara? Olha só, eu vou deixar você com 1 megabit. Você é convidado, tá chegando agora, não tem que reclamar muito não. 1 megabit é mais do que necessário, se vira com isso. Entendeu? E aí você pode restringir esses recursos para esse grupo, por exemplo. E aí seus convidados que chegarem vão acessar a rede, etc e tal, mas vão acessar sempre como convidado, ok? E aí, consequentemente, vai ter limitação de acesso ao recurso, a recursos em geral. Então, você pode criar um conjunto de políticas para fazer, para tratar a disponibilidade de recursos da rede.
consolida informações de segurança, né? Isso é importante também. Conceito principal de serviço de diretório, né? A gente vai falar disso aqui. Ok, pessoal? Então, o que a gente busca aqui? O que a gente busca? Eita, aqui. O que a gente busca é o quê? Uma vez que meu usuário está autenticado, eu vou partir para controlar os recursos. Seja um login na rede, seja restrições particulares do usuário, estações de trabalho, enfim, remoção de contas inativas, single sign-on, né? E agora, por fim, um gerenciamento de rede baseado em políticas, que é um conjunto de regras que podem agrupar esses conjuntos de regras que são pertinentes ao mesmo grupo, ou mesmo subconjunto de elementos, né? Ó, implementação dos serviços de diretórios mais antigas, né? Tem essas aí. Implementações modernas que suportam LDAP, Novell, Microsoft AD, né? Netscape Directory Server. A Microsoft AD é a que tende hoje a ser a mais forte, eu acho, ou pelo menos um perfil bem forte, bem presente, assim, uma aderência bastante grande aí no mercado. Essa Novell Directory Services, eu não sei se vocês já ouviram falar, assim, não é muito comum nos dias de hoje. Eu já trabalhei com redes Novell na época de faculdade, eu fiz estágio no CPD da faculdade, então eu cuidava de todas as máquinas da rede administrativa. E aí, uma das máquinas, ou algumas das máquinas que eu tinha que estar constantemente visitando, né, era do pessoal lá do financeiro. E aí a gente percebeu o seguinte, lá tinha uma sub-rede específica para o pessoal do financeiro, que era contabilidade financeiro, tesouraria, né, não sei, enfim. Não era um recurso facilitado assim, para acessar, né, estava, digamos que de certa forma, com algum nível de proteção. E por fim, o que se pensava com a rede Novell é você ter um serviço que fosse iria transcender os sistemas operacionais e ia trabalhar essa forma de unificação, né, ou centralização. A gente percebeu que não foi muito por aí, o caminho não foi muito esse não. Por mais que houvesse intenção, eu acho que não foi possível alcançar isso com a tecnologia que eles propuseram. Mas era uma parada interessante, né? Você tinha a rede Novell, ele tinha um servidor, que era o servidor da rede, digamos assim. Esse servidor, ele seria responsável por essa parte de autenticação. E aí, como é que funciona? Olha só que loucura. Os micros tinham um cliente Novell instalado. E esse cliente autenticava na máquina principal. E aí, uma vez que autenticava, você conseguiria usar, a não ser que seu monitor bloqueasse, né, entrasse em modo espera. Mas, em linha geral, você poderia trabalhar horas ali, sentado, garantindo que sua conexão está ativa, né? E aí, essa rede de Novell foi bem interessante. Assim, a gente percebeu que era uma rede que já estava caindo em desuso em 2002. Você vê, né? Ou seja, em 2002 ela já estava começando a ficar velha. E, e assim, ela não teve. Enfim, não, pode ser uma percepção errada minha, tá, pessoal? Isso é uma opinião pessoal. Fui eu usando. Eu usando, foi a conclusão que eu cheguei, tá, pessoal? Então, assim, eu achei complexo, eu achei uma
uma tecnologia que não agregou muito, né? Tinha que ter um servidor separado só para isso, para alimentar, para gravar as fitas, etc e tal. E detalhe, o próprio cara o gerente CPD, ele não conseguia consertar o, o, o negócio, né? Então, assim, ficava uma rede de difícil gestão. Eles tinham um conceito do rede em anel, né? Uma forma de poder garantir que esse processo de comunicação ia ser funcional, isso aí estaria sempre ativo, né? Então, isso foi um, uma das coisas que é bem interessante assim, a gente citar. Serviços de diretório, né? Directory Services. De sistemas modernos suportam metadiretórios, né? Ferramenta para integrar hierarquicamente todos os diretórios de rede, habilidade de compartilhar informação com, com, todo, com todos os subdiretórios, independente de plataforma e arquitetura. Né? Em geral, podem propor atualização em um metadiretório por conta dos diretórios componentes. Exemplo típico: cadastrar um usuário no serviço de diretório, criar contas, acesso a diversas aplicações e recursos integrantes. Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Vou tirar por mim, por exemplo. Lá na Petrobras a gente tem o serviço diretório da própria Active Directory, isso é do próprio é, 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 enfim. É, lá então a gente tem essa questão do AD, né? A gente usa o AD, o Active Directory do próprio Windows, e lá no AD a gente consegue entregar vários recursos, várias funcionalidades, vários serviços, e a gente usa com parcimônia. A gente define cotas, a gente define volume trafegado, para a gente poder garantir que não vai ter é, nenhum contratempo tecnológico, ou seja, ninguém vai usar um recurso de forma indevida, né? Pessoal, deixa eu